Glória a Deus, glória a Deus. Aplauda forte se é para aplaudir ao Senhor. Aleluia. Antes de tomar o seu assento, eu quero pedir para você estender as mãos para cá, em minha direção, e ore ao Senhor pela minha vida. Ore para que Ele possa me usar uma vez mais. Eu preciso da sua oração. Pai, ouça o clamor da tua igreja. Ouça os teus filhos clamando a ti, pois eles querem ouvir a tua voz. Espírito Santo, eu preciso de ti. Dei-me sabedoria, Pai, dei-me graça. Nada sou sem a tua presença, Pai. A tua noiva quer ouvir a tua voz. Amém e amém. Tome seu assento. Glória a Deus. Feliz Páscoa a todos. Creio que estão todos fartos. Feriadão aí, terça-feira, aí tem uns quilos a mais para muitos. E mais amanhã ainda, Jesus. Mas louvamos a Deus pelo tempo de comunhão, pelo tempo que nós tivemos a oportunidade com a nossa família neste domingo de Páscoa. Eu quero convidar para abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 28, do primeiro versículo a seguir. Abra sua Bíblia. Pastor, está no telão, precisa ainda trazer a Bíblia para a igreja? Meu irmão, eu só uso o tablet porque melhor para preparar a mensagem, montar. Mas eu tenho a minha Bíblia, tem uma não, tem 4. A Bíblia é muito importante você ter na sua casa, andar com você. A Bíblia é muito importante, você não tem noção de quantas pessoas padeceram para este livro chegar nas suas mãos. Não há outro livro que substitui a palavra de Deus. Versículo 1 do capítulo 28 de Mateus, que diz assim: tendo passado o sábado ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foi visitar o túmulo. E eis que aconteceu um forte terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e chegando ao túmulo rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O anjo tinha o aspecto de um relâmpago e suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo, como mortos. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: não temais vós, sei que vieste ver Jesus que foi crucificado, mas ele aqui, ou melhor, mas aqui ele não está. Foi ressuscitado como havia dito. Vinde e vede vós onde ele jazia, ou onde ele estava. No livro de Mateus, Mateus que é um dos discípulos de Jesus, ele relata o final do ministério de Jesus, por volta ali de 3 anos, que Jesus iniciou seu ministério ali e curou muitas pessoas. Cegos viram, coxos andaram, mortos ressuscitaram. Ao longo desses 3 anos, fazendo maravilhas extraordinárias nessa terra, chega o momento do final do ministério de Jesus. Nós vamos entender que ao terminar a sua jornada, ele sabendo tudo o que ia acontecer nas suas últimas horas, nos seus últimos dias, mas tinha uma grande dificuldade na vida daquelas pessoas que o seguiam e também os seus discípulos, de acreditar que realmente aquilo que ele falava, que ele ia passar, ia acontecer.
Porque aqueles que estavam à sua volta não imaginavam que ele, que se propagava e dizia que era o Filho de Deus, que era o próprio Deus, teria que passar por aquilo. Mas, chegando o tempo do seu fim, ele vai em direção a Jerusalém. Jerusalém ali aonde ia acontecer. Jerusalém ali aonde ia terminar. E quando ele vai em direção a Jerusalém, ele pede para um dos seus discípulos ir buscar um jumentinho. Porque ele era o rei dos judeus. E para selar essa frase que ele mesmo havia dito, ele precisaria chegar em Jerusalém na dignidade de um rei. E nós conhecemos a história, quando Jesus chega num jumentinho em Jerusalém, ali está uma multidão esperando, com ramos, com flores, todos celebrando a chegada de Jesus a Jerusalém. Mas tem o porém, porque essa celebração tinha uma segunda intenção. Essa celebração não era simplesmente para receber Jesus. Essa celebração tinha a intenção de que ele assumiria um trono. E na cabeça deles, esse trono não era eterno, não era celestial, era ali na terra. Porque aqueles que creram em Jesus, aqueles que rodeavam e seguiam ele, acreditavam que Jesus resolveria os problemas deles naquela época, naquele tempo. Muitos pensavam que ele assumiria o trono no lugar de Pilatos, no lugar de Herodes, e acabaria com aqueles tributos, acabaria com aquele sofrimento dos pobres daquela época. Era essa a intenção deles. A intenção deles era que Jesus assumiria um trono e não uma cruz. Por mais que Jesus já havia falado várias vezes que a cruz era o destino deles, mas mesmo assim, eles queriam que Jesus assumisse o trono. Aqui eu tenho uma pergunta no início dessa mensagem. Todas as vezes que nós nos deparamos com o Evangelho de Jesus nos dias de hoje, e nós começamos a viver o Evangelho, começamos a caminhar com Jesus, mas se a nossa visão de viver com Jesus for o trono, que ele no trono vai resolver todos os nossos problemas, vai fazer aquilo que nós queremos, vai simplesmente nos dar uma vida melhor, vai nos deixar rico, vai nos deixar melhor. Esta visão é a mesma destes que estavam recebendo Jesus em Jerusalém. Mas nós que conhecemos o Evangelho, nós que já estamos mais de 2000 anos da ressurreição, nós entendemos que todas as vezes que nós nos chegamos ao Mestre, nós nos chegamos na presença de Deus, por intermédio de Jesus, o nosso olhar não pode estar no trono, mas sim tem que estar na cruz, porque ela está vazia. Quem fixa o olhar no trono vai deixar que o seu orgulho, que a sua prepotência, que as suas vontades sejam realizadas através do trono que ele está olhando. Mas aqueles que fixam o seu olhar na cruz, ele lembra que era para mim estar naquela cruz, era para eu sofrer tudo aquilo para ser ligado a Deus. Mas Jesus, o Filho, e o Deus que nos ama, entregou o seu único Filho para morrer no nosso lugar, para todas as vezes que nós olhar para a cruz, nós lembrar que tem um advogado do lado de Deus, nos advogando os nossos pecados. Quando Jesus chega a Jerusalém, naquele jumentinho, qual é o próximo passo dele, Charles? O próximo passo dele é ir ao templo, é ir na casa do Pai. Mas ele, quando está chegando ao templo, quando ele está chegando na casa do Pai, o templo central de Jerusalém, o que ele vê? Ele vê vários cambistas, ele vê pessoas vendendo animais, vendendo o bezerro, vendendo a pombinha branquinha. E quando ele vê que a casa do pai dele tinha sido transformada num comércio, ele fica enfurecido, ele fica muito bravo, ele pega e faz o quê? Ele joga aquelas mesas para o alto. E aqui é uma indignação da parte dele, e poucos sabem por que ele tem essa indignação.
poucos sabem o porquê que Jesus toma essa atitude. Sabe por quê? É porque naquele tempo, as pessoas deveriam procurar o templo. Naquele tempo, as pessoas deveriam procurar a casa de Deus com o seu próprio animal, Moisés. Eles deveriam criar o seu próprio animal. Aqueles que tinham várias ovelhas, aqueles que tinham algumas pombas em casa para oferecerem sacrifício por intervés do seu pecado no templo, ele deveria criar, escolher o melhor, aquele que não tinha mancha, aquele que não tinha defeito, escolher o melhor, sair da sua casa com o melhor animal e ir em direção ao templo. Quando esta pessoa estava chegando no templo, aqueles que estavam vendo ele levar aquele animal, entendiam que eles estavam indo se arrepender dos seus pecados. Havia um sacrifício, havia um cuidado. Por quê? Porque aquele animal foi colocado dentro da sua casa. Os seus filhos, quem sabe, criaram um apreço por aquele animal. Eles viram aquele animal crescendo. E quando eles estão indo com esse animal para o sacrifício pelos seus pecados, havia um pesar, havia um sentimento de não pecar mais, de não errar mais. Mas neste tempo de Jesus tinha mudado. Por quê? Porque simplesmente você podia chegar lá no templo em Jerusalém, escondidinho, ninguém vê você chegar, e pegar um animal, comprar e entrar no templo e lá oferecer. Ninguém mais via que tinha pessoas pecando. Além de tudo, estava assim virado num comércio a casa de Deus. Foi isso que enfureceu Jesus. Foi isso que fez ele jogar aquelas mesas para o alto e dizer: esta casa é a casa do meu Pai. Não faça comércio. Não faça comércio. Deixe as coisas acontecer naturalmente. Por quê? Porque aquelas pessoas ali que não tinham mais um carinho por aquele animal que seria sacrificado, não entenderiam a sua morte. Porque Ele, o próprio Jesus, foi como um cordeiro mudo ao matadouro, ser entregado pelas nossas vidas. Jesus viu naquele momento que eles não entenderiam nada da crucificação, pois teriam banalizado aquele momento. Depois que Jesus sai do templo, ele vai até a casa de Pedro, e não era o Pedro seu discípulo. Aqui, este Pedro era alguém que era leproso e Jesus tinha curado ele. Quando Jesus está na casa deste Pedro, de repente entra uma mulher com um frasco de alabastro. Ela quebra aquele frasco e joga em cima de Jesus. Ela derrama aquilo que ela tinha de mais valor em cima de Jesus. Não é agora, e lá, num sentimento de adoração, enquanto ela está entregando o seu melhor, enquanto ela está ali chorando na presença de Jesus, o que acontece? Os discípulos começam a fazer uma fofoca santa, uma fofoca gospel. Essa mulher é louca, ela vem e quebra esse perfume, por que ela não pega e não deu para investir no evangelho de Jesus? Se ela dá esse perfume aqui para nós ia vender e ia comprar comida para dar para os pobres. Era essa a intenção. E a maioria dos estudiosos diz que essa intenção veio do coração de Pedro. Por quê? Porque ele era o tesoureiro e ele gostava das entradas, porque ele também furtava Jesus no seu ministério. Mas Jesus fala assim para essa mulher, fala assim para todos eles: essa mulher fez a melhor coisa da vida dela. O que essa mulher fez vai ser sempre lembrada. Não questione os pobres você sempre vai ter com vocês. Mas a oportunidade que essa mulher tem é única. E aqui eu aprendo algo maravilhoso com essa mulher. Porque às vezes nós entramos dentro desse templo e chega na hora da adoração, nós ficamos com vergonha daquele que está olhando. Vai olhar eu chorando.
vai olhar eu escandalosamente adorando Jesus. Ah, se você entendesse que quem sabe é a última oportunidade que você tem, quem sabe é poucas oportunidades que você tem de estar na presença de Jesus. Então, portanto, quando você entra num ambiente de adoração e você consegue se entregar, entregue-se à presença dele, porque este momento é, quem sabe, o mais importante da tua vida. Quando acontece este caso, que essa mulher quebra o frasco de alabastro, agora Judas, quem sabe ficou brabinho. Dei a ideia era boa, não aceitaram. Ele pega e vai diante aos sacerdotes e oferece Jesus. Vai lá por 30 moedas de prata e negocia para entregar Jesus. Depois que Judas entrega Jesus, vende por 30 moedas de prata, Jesus pega e diz: olha, vem cá, vamos fazer uma ceia. Vem para a mesa vocês. Vem para a mesa, vamos celebrar a Páscoa. Vamos celebrar a ceia. Vem comigo. E lá também estava Judas. Judas, depois de ter vendido Jesus por 30 moedas, agora está nesse ambiente. Jesus se alimentando e Judas na mesa. Ah, que perigo. Que perigo de nós achar que conseguimos banalizar o evangelho, levar as coisas na brincadeira e depois vir para a mesa. Cuidado. Tenha temor da mesa, tenha temor da presença de Jesus, porque é nessa mesa que Jesus olha para os 12 e diz: um de vós irá me trair. E Judas, depois que ouve Jesus falar com a sua voz, diz: quem sabe é eu, Jesus. Quem sabe é eu que vou, porque ele já sabia que Jesus sabia que era ele. E Jesus diz perante todos: tu dissestes, és tu, Judas. Depois deste momento em que os 11 já sabem quem vai trair, Jesus continua. E qual é o próximo pedido que ele faz para os seus discípulos? Vamos ao Getsemane. Vamos lá orar. Vamos lá, eu preciso falar com o Pai. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Por quê? Porque se Jesus, o Filho de Deus, precisava falar com o Pai, precisava ter um momento de oração, quem dirá eu e você, meros mortais? Imagina o quanto precisamos falar com o Pai. Imagina o quanto precisamos. Quando Jesus está com os 11 discípulos indo ao Getsemane, Jesus fala: olha, está chegando a hora. E a hora é que, quando eles virem me buscar, vocês vão se dispersar. Vocês vão fugir, vocês vão me abandonar. Quando Jesus fala isso, indo em direção ao Getsemane, o Pedrão, que era o faixa, o que tinha mais contato com Jesus, diz: não, Jesus, isso não vai acontecer. Eu não vou deixar isso acontecer. E se for preciso, eu vou no teu lugar. Se for preciso, eu morro por ti. Isso não vai acontecer. Jesus olha para ele com muito amor e diz: Pedro, ainda esta madrugada tu vai me negar. Pedro, quem sabe até tu quer me amar. Quem sabe até tu quer entregar a vida para mim, Pedro. Mas eu conheço a tua carne, Pedro. Estou conjecturando aqui. Eu conheço a tua fraqueza, Pedro. Eu te conheço, Pedro. Tu vai me negar ainda nesta madrugada. Quando Jesus chega ao Getsemane, ele está lá somente agora com os 3. E quem eram os 3? Pedro, Tiago e João. Eram os mais chegados. Ele estava com 11, mas escolheu 3 para ir até este momento. Por quê? Porque neste momento ele já sabia que um grande sentimento de angústia viria sobre ele. Esse sentimento de angústia, de agonia, era um preparo para os seus próximos dias. Era um preparo para as próximas horas. E quando Jesus chega no Getsemane, ele começa a orar e falar com Deus. Quando ele se prostra, começa a suar naquele Getsemane,
Com certeza, algo pesado começa a acontecer naquele lugar. Por quê? Porque além de suar, junto com o seu suor, começou a sair gotas de sangue. Começou a sair junto com o seu suor, gotas de sangue. Nós sabemos que quando nós suamos, é porque a temperatura do corpo chega a um número de que o nosso próprio corpo libera esta água na nossa pele para refrescar. Mas com Jesus foi muito mais que isso, porque o suor não foi suficiente, era tanta pressão, era tão difícil aquele momento que ele estava passando, que o seu próprio sangue transpirou junto com o suor. E quando isso acontece, ele fala com o Pai: Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim essa porção. Pai, eu já estou sentindo o que vai acontecer comigo nas próximas horas. Pai, dá para afastar de mim isso. E se isso acontecesse, se o Pai afastasse este cálice dele, eu e você não estaria aqui essa noite. Eu e você não teríamos salvação. Eu e você não seríamos novamente religados com Deus. Mas o maravilhoso, mas a graça do Evangelho é que depois de ele falar esta frase, Jesus brada dizendo: que não aconteça o que eu quero, que não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade, que seja a tua vontade na minha vida. Aleluia. Quando Jesus está naquele momento, ele se dirige aonde os seus discípulos estavam. Eles estavam dormindo. E ele briga com ele e diz: olha, eu trouxe vocês para vocês vigiar, enquanto eu estou nesse momento difícil. Agora ora junto comigo. Ele voltou a orar. Há pouco chegou aonde os discípulos estavam novamente. Eles estavam dormindo. E ali Jesus vai dizer para eles: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E essa é uma frase que muitas das vezes nós usamos, e usamos num contexto errado. Porque a carne é fraca quando estamos num ambiente ou estamos buscando o espírito. Para você buscar as coisas do reino, para você buscar as coisas espirituais, a sua carne não colabora. Você não tem um desejo ardente da sua carne de dobrar os seus joelhos e orar por meia hora, 1 hora, 1 hora e meia. Você não acorda e a sua carne está ali clamando por jejuar o dia todo. A carne é fraca para nos impulsionar para a presença de Deus, para o Espírito Santo. Agora, para deixar você longe da presença, para deixar você longe da vontade de Deus, ela é forte. Ela faz isso numa excelência. Então, quando você se desculpar dizendo: a carne é fraca. Não, a carne é forte para levar você para longe das coisas de Deus. Mas para buscar a presença, para buscar o sobrenatural, ela é fraca. Ela não colabora. É por isso que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, para que o Espírito Santo dê força para a carne agir. Senão não acontece. Quando Jesus fala isso para eles, nesse momento, chega naquele lugar, os soldados, para prender Jesus. Junto com os soldados está quem? Judas. Aquele que algumas horas atrás tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata. E aqui é incrível, por quê? Porque quando Judas chega com os soldados para prender Jesus, Judas chega, tinha 4 pessoas: Jesus, Pedro, Tiago e João. Judas vai até Jesus e dá um beijo em Jesus. E Jesus o chama de amigo. Jesus o chama de amigo. O que vieste fazer aqui? Sabe o que eu fico maravilhado? É que tinha 4 homens lá. E Judas precisou beijar Jesus para que os soldados conseguissem conhecer quem era Jesus. Aqui o que nos impacta é a humildade de Jesus. Para isso acontecer, Jesus estava vestido como os seus discípulos. Para isso acontecer, Jesus se comportava com os seus discípulos. E isso me confronta e aquebranta a minha vida, por quê?
Porque nós estamos vivendo num tempo em que qualquer patamar acima de nós ficar melhor, diferente, ser chamado a atenção, nós já estamos com o pé coçando para subir, para ficar diferente, para ficar mais visível. Mas aquele que morreu na cruz pela minha e pela tua vida, foi alguém obrigado a beijar ele para separar, para identificar dos outros 3 discípulos. Ah, quanta humildade! Ah, quanto amor de ele ver aquele que o entregou, o traiu, o vendeu por 30 moedas de prata, agora está ali na sua frente com os soldados, olhar para ele e conseguir chamar de amigo. Porque amigo é aqueles que nos faz viver o propósito. Amigo é aqueles que faz nós andar segundo a vontade de Deus. E aquela vontade era a vontade de Deus. Hoje para nós, amigos é aqueles que falam o que nós queremos. Amigos para nós hoje é aqueles que deixam fazer o que a gente quer. Fala a hora que quer, vê a hora que quer. Esses são os melhores amigos que a maioria procura. Mas para Jesus, amigos é aqueles que faziam ele andar no propósito. Amigos para Jesus é aqueles que faziam ele viver aquilo que o Pai queria. É por isso que quando Pedro diz para ele, Jesus, tu não vai passar por isso, ele chama Pedro de Satanás e diz, para trás de mim, Satanás. Porque aquilo que saiu da boca de Pedro ia desviar Jesus do propósito. Aqui nós vamos aprender como devemos escolher os amigos que estão à nossa volta. Os amigos ou os melhores é aqueles que nos fazem viver o que Deus tem para a nossa vida. Quando Jesus é identificado, quando os soldados, e tem nome Malcom o soldado, quando Malcom se aproxima de Jesus para agarrar, para prender Jesus, o que acontece? Aquele discípulo que diz, Jesus, ninguém vai encostar em ti. Eu estou contigo, não abro mão. Até no final, ele estava com sangue fervendo. Por quê? Porque ele ouviu da boca de Jesus, que Pedro ia negar. Então, quando ele está com essa informação na mente, Cláudio, eu não vou negar. Quando ele vê o soldado vindo para pegar Jesus, ele puxa a sua espada e corta a orelha do soldado. Eu não consegui não fazer isso. Foi mais forte que eu. Pode trocar. Quando Pedro, no impulso, nós temos que cuidar com os impulsos, irmãos. Ali não rolou nem uma orelha cortada. Mas eu procurei descontrair esse momento. Sabe por quê? Porque às vezes você não tem cortado a orelha de ninguém, mas tem ferido corações. Tem ferido os sentimentos. Tem ferido pessoas e afastado elas de perto de ti. E muitos até, depois que afastam as pessoas de perto por aquilo que falam, pelo que ferem, depois até eles se questionam, Deus, mas por que não acontece nada na minha vida? Por que estou sempre... Ué, você afastou todo mundo que Deus ia usar para ti. Você cortou o coração de todo mundo, você cortou, ninguém viu a orelha caindo. Por quê? Porque sentimento, coração, as palavras que machucam, quem faz esquece. Mas como Jesus foi maravilhoso com Pedro, de que pegou a orelha de Malco e colocou no lugar novamente e ficou em perfeito estado, assim eu creio que esses corações feridos, essas almas angustiadas por pessoas que feriram, eu creio em cura, eu creio em restauração, eu creio que Jesus pode transformar. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Quando eles pegam Jesus, sai do Getsemane, eles levam para a casa de Caifás. Caifás era o pastor presidente. Era aquele que mandava nos religiosos. Era o cara. Ele já tinha planejado tudo. Estava tudo esperando prontinho para Jesus. Quando Jesus chega na casa de Caifás, quando os soldados estão levando Jesus, o Pedrão já começou a ficar mais de longe.
ele já começou a ficar mais de longe. Jesus, quanto mais se aproximava da casa de Caifás, mais Pedro ficava longe. E nós vamos entender que quando Pedro está longe de Jesus, quando Pedro está triste, porque quem sabe, ele estava pensando, Charles, podia ter mudado essa história, podia ter passado a espada no pescoço, eu poderia ter livrado Jesus disso. Agora ele pega e coloca a orelha do cara no lugar de novo, ele pega e abre mão de tudo aquilo que eu poderia ter cuidado dele. Quem sabe é isso que Pedro estava pensando. E quando ele estava ali numa crise de identidade, a Bíblia diz que uma mulher passa por ele e brada bem alto dizendo: olha, esse aqui é um deles, esse aqui estava com ele, esse aqui quando ele estava fazendo cura, quando ele estava andando aqui por Jerusalém, eu vi, tenho certeza, estava com ele. E Pedro fala o que para ela? Não, eu não. Tem outro que chega perto de Pedro e diz: é verdade, eu vi ele. Não, eu não sou eu não. Estão enganados, é alguém parecido comigo. Quando mais uma vez afirmam que era Pedro, na terceira vez o galo canta. Quando o galo canta, automaticamente Pedro é remetido aos seus pensamentos para aquilo que Jesus falou. Porque tudo aquilo que ele fala na nossa vida, quando vem dele, nada cai-se por terra. Jesus já sabia que isso ia acontecer. E quando Pedro agora está longe de Jesus, Jesus está lá sozinho, sendo cuspido na cara, sendo esbofeteado pelos religiosos, pelos crentes. Eram os crentes que estavam batendo em Jesus. Eram os crentes que estavam cuspindo na cara de Jesus. Por quê? Porque o reino que Jesus apresentava não era terreno, não trazia dinheiro, não trazia status. O reino que Jesus apresentava tirava o poder das mãos deles, e eles não queriam aquilo. E por isso começaram a bater em Jesus. Depois de começar a bater em Jesus, levaram até Pilatos, o governador. E quando Jesus chega na casa de Pilatos, ele ainda mais apanha. Ele ainda mais, e agora sobe o nível. Por quê? Porque os religiosos só cuspiram e só esbofetearam. Agora na casa de Pilatos, o governador, chega a política para resolver a situação. E agora os soldados começam a bater em Jesus. Agora os soldados com muito mais força. E nós vamos saber que esse chicote que foi usado para bater em Jesus, na ponta do chicote, Lucas, havia um couro. Na ponta do couro, Lucas, havia ossos e metais. E tinha um propósito, que era para quando esses ossos, esses metais tivessem choque com a pele, e a hora que eles eram puxados novamente, a carne viria junto com os ossos e com os metais. Foi isso que ele passou por mim e por você. Foi por amor, foi por mim e por você. Quando Pilatos entende o que está acontecendo, ele tenta abrir mão daquilo, manda para Herodes, Herodes não quer resolver, manda para Pilatos novamente, e Pilatos tem uma ideia. Olha, nesta época, na Páscoa, vocês não dizem que tem que soltar um prisioneiro? A celebração da Páscoa para vocês não significa libertação, não tem que soltar. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar um malfeitor, eu vou pegar um ladrão, eu vou pegar um bandido, vou trazer até aqui e vou pedir para o povo escolher o ladrão, o bandido ou Jesus. Bem provável que eles vão escolher Jesus, então eu liberto Jesus e fica tudo certo. E quem era o ladrão? Barrabás. Barrabás estava numa prisão no palácio
E quando alguém chega lá, quem sabe fazendo barulho nas celas, as celas abrindo, ele sabe que algo vai acontecer. Quando Barrabás é avisado que vai ter uma crucificação, que alguém vai ser crucificado, se fosse eu, se fosse você no lugar de Barrabás, nós teríamos certeza que chegou a hora. Chegou a hora porque era isso que ia acontecer com Barrabás. Chegou a hora de eu morrer. Com certeza Barrabás ficou muito angustiado e disse: acabou os meus dias nessa terra. Quando os soldados pegam Barrabás de dentro da prisão e vão caminhando, eu acredito que Barrabás pergunta: olha, está tudo pronto já? Eu vou para a cruz? Mas Barrabás tem a seguinte resposta: não, a cruz até estava pronta para você, mas outro vai morrer no teu lugar. A cruz até foi feita na tua medida, mas outro vai morrer no teu lugar, Barrabás. Quando Barrabás chega, quem sabe, naquela calçada e aquela multidão está lá embaixo, Pilatos pergunta: está na mão de vocês, o que vocês vão escolher? Vocês querem Jesus ou querem Barrabás? E a multidão começou a gritar: queremos Barrabás, queremos Barrabás, liberte Barrabás. Pilatos fica em choque e pergunta: e com Jesus o que eu faço? Ele ouve da multidão: crucifica, crucifica Jesus. Quando ele vê que o desejo de todos aqueles que estavam lá embaixo era que realmente Jesus fosse morto, ele pega e lava suas mãos dizendo: eu não tenho nada a ver com isso. Eu fiz aquilo que eu podia. Eu fiz tudo o que eu podia. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Foi vocês que decidiram. E ali começa o caminho do Gólgota. Ali Jesus é encontrado com a cruz. Colocam a cruz sobre ele. E em todo o momento, desde que ele chega na casa de Pilatos, ao decorrer do caminho ao Gólgota, ele está sendo apanhado. Batem nele ferozmente. De tanto bater nele, de tanto sangue sair da sua fraqueza com aquela cruz, a Bíblia vai dizer que ele não suporta o peso da cruz. A Bíblia vai dizer que ele não consegue mais carregar a cruz. E um dos soldados olha para a sua volta. Um dos soldados procura alguém que tenha condições de ajudar a Jesus a cumprir o seu propósito, de ajudar Jesus a chegar ao Gólgota. E o que é maravilhoso aqui, se tem como ser maravilhoso nessa situação, é que o nome daquele que ajuda Jesus, o nome é Simão. É Simão lá de Cirene, Simão o Cirineu. Mas por que isso nos deixa intrigado? Porque algumas horas antes, teve um Simão que o começou a deixar de longe. Algumas horas antes, teve um Simão que abandonou ele, e quando alguém indagou que ele era um discípulo, ele disse: não era eu. Lá não era eu. Mas agora aqui tem outro Simão, pronto para ajudar ele a carregar a cruz. Sabe o que é incrível aqui? É que muitas das vezes nós apontamos as pessoas e nós achamos que temos o direito de querer que a pessoa esteja na hora certa, no lugar certo, que as coisas funcionam como nós queremos. Mas aquele que vive o propósito, aquele que vive aquilo que Deus quer, não importa se um Simão abandonou, não importa se um Simão negou, na hora certa e na hora precisa, o Pai vai levantar outro para suprir a necessidade. Simão começa a ajudar Jesus para chegar em direção ao Gólgota. Quando ele chega lá, a cruz é colocada. Estudiosos dizem que quando ele chega lá, a cruz é jogada no chão, ele é posto sobre a cruz, estendidas as suas mãos,
E vem um soldado com a sua fúria, pega um prego, coloca na mão dele e sem dó, crava a sua mão no madeiro. Pega os seus pés, pega um prego maior e crava os seus pés no madeiro. Depois ele está preso naquela cruz. Porque o sofrimento não era somente dos pregos nas mãos e dos pregos nos pés. O sofrimento era a hora que levantasse a cruz. Porque a partir do momento em que o peso do seu corpo ficasse fixo naqueles pregos, todo o seu organismo, o seu pulmão, todo o seu organismo iria comprimir. E a sua dor ainda ia aumentar mais. Porque ele não teria força. Quando o madeiro é levantado, quando o madeiro é colocado ao alto, não havia somente aquela cruz, havia em suas laterais mais 2 ladrões. O ladrão da direita olha para Jesus, vê aquele sofrimento, ele fica observando aquilo tudo, e sabe o que ele ouve Jesus falar? Ele ouve Jesus olhar para os soldados que estavam batendo, olhar para os soldados que pregaram ele na cruz, e fala assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa esse soldado que acabou de botar esse prego na minha mão, porque ele não sabe o que ele está fazendo, Pai. Não imputa esse pecado. Que amor. Ah, que amor é esse? Ah, que amor é esse? Eu tenho certeza que quando o ladrão faz conhecimento desta fala, ele diz: meu Deus, que homem é esse? Não tem como um ser humano ter esse amor, não tem como um ser humano amar quem acabou de o crucificar. Ele entende que verdadeiramente ele é filho de Deus. Ele entende que verdadeiramente ele é o Cristo. Quando ele entende, ele brada e diz: lembra de mim quando entrar no paraíso. Lembra de mim quando chegar no teu reino. E Jesus, vendo o coração daquele ladrão, diz: hoje mesmo estarás comigo. O outro não se arrependeu. O outro zombou. O outro teve a oportunidade, mas deixou passar. Nós vamos ver, segundo a palavra, que Jesus teve sede. E pegaram uma esponja, molharam no vinagre e colocaram na boca dele. Eu aprendi que Jesus cuspiu, e ele não só cuspiu porque era vinagre e amargava. Ele também cuspiu porque ele poderia tomar, e aquilo serviria como anestésico, poderia ajudar a amenizar a dor. E por isso ele cuspiu, porque ele precisava passar por aquele sofrimento pela minha e pela tua vida. Nós entendemos que poderia ser o ápice de sofrimento de Jesus. Poderia ser aquele ali o ápice, mas não foi. Sabe qual foi o maior minuto, segundo do sofrimento de Jesus? É quando ele clama: Deus meu, por que me abandonou? Deus meu, por que me abandonaste? Este é o maior sofrimento de Jesus. O Pai não está mais nele, ele está ali como um homem, ele está ali como um filho do homem. E por que que ele clama pelo Pai? E por que que ele diz que o Pai o abandonou? Porque era necessário. Porque se o Pai continuasse com ele, porque se a presença de Deus estivesse nele, ele não ia receber os nossos pecados. Ele não conseguiria absorver os nossos pecados. Então o Pai se retira do Filho, deixa ele como um cordeiro mudo, e ali todos os nossos pecados é imputado nele. Quando o pecado chega nele, é o ápice do seu sofrimento, e ele clama: Deus meu, o porquê me desamparaste? Depois dessa fala, passa-se alguns minutos, e Jesus entrega o seu espírito.
Jesus entrega o seu espírito, selando aquele momento de sofrimento, selando aquele momento de tortura que o passou. Não mataram Jesus, Jesus se entregou. E nós temos certeza disso porque o texto diz que quando Pilatos ficou sabendo que Jesus morreu, ele disse: ué, já morreu? Mas como? Porque geralmente na cruz demorava até 3 dias para morrer. Aqueles que eram crucificados ficavam até 3 dias ali. E Jesus se entregou pela minha e pela tua vida. Sabe o que aconteceria com Jesus se ele fosse tratado dali em diante como todos os ladrões, todos os malfeitores que passavam por aquela situação? Ele seria tirado da cruz e jogado em qualquer lugar. Até porque o Gólgota é conhecido como caveira, porque era um monte, ao redor do monte tinha muitos esqueletos. Porque ladrão não tinha dignidade, não era enterrado com dignidade, era jogado. Mal cheirava muito aquele lugar. Mas como Jesus não era alguém normal, a palavra vai nos dizer, aleluia, a palavra vai me dizer que um homem chamado José de Arimateia, um homem rico, um político daquela época, que era discípulo de Jesus, que conhecia o Evangelho, que ficou amigo de Jesus. Ele sabe que ele pode conseguir o corpo de Jesus. Ele vai até Pilatos, pede o corpo, diz que vai o enterrar na sua sepultura, vai dar um final digno para o corpo de Jesus. E Pilatos abre mão. Pilatos deixa que isso aconteça. Irmãos, isso aqui não era algo fácil. Nós lendo aqui, eu falando aqui, você acha que não, irmãos? Isso aqui era algo muito difícil de acontecer. Precisava de um homem que tivesse uma ligação muito forte com o governo, com a política daquela época, para conseguir o corpo de Jesus. Mas Jesus tinha um amigo, um político, um rico. E ele tirou o corpo de Jesus da cruz, levou o linho mais caro, mais precioso daquela época, especiarias, preparou o corpo do nosso mestre e colocou na tumba, e colocou lá, num lugar digno. Quando foi colocado a pedra, e a pedra não era uma pedra qualquer. Por quê? Porque os religiosos, quando souberam que José de Arimateia deu um final feliz para Jesus, eles ficaram preocupados. Para aí, pode ser que a turma do O Caminho, que era assim que eles conheciam Jesus, pode ser que eles estão tramando isso aí, para ir lá e sumir com o corpo, e depois dizer que ele ressuscitou. Eu acho que isso aí é uma trama deles. Então os religiosos foram até Pilatos e disseram: olha, tem algo para acontecer aí, tu não pode deixar acontecer, porque senão o alvoroço vai ser maior ainda. E deram a ideia: coloca os melhores soldados, a banda pode se preparar. Coloca os melhores soldados, os mais entendidos, os mais inteligentes, para guardar esse sepulcro, para que ninguém vá lá e roube o corpo de Jesus. Mas coloca os mais top. Eles tentaram. Eles fizeram aquilo que podiam fazer de melhor. Mas a palavra de Deus diz, a palavra de Deus nos apresenta o próximo passo da história maravilhoso. Por quê? Porque eles acharam que a história ia ser dominada por eles. Eles acharam que iam fazer aquilo que eles queriam. Mas não acontece quando se trata do Filho de Deus. Não acontece quando se trata do escolhido de Deus. E eu quero derramar essa palavra sobre a tua vida, porque muitas das vezes nós vivemos algo sobrenatural na presença de Deus. Nós preparamos tudo, mas os nossos adversários, mas o nosso inimigo, ele planeja tudo, ele faz de tudo para que não aconteça aquilo que Deus quer que aconteça na nossa vida. Ele é expert em preparar. E às vezes nós até nos frustramos, nós até nos entristecemos. Por quê? Porque o plano é tão perfeito do adversário,
Eram os melhores soldados, era a maior pedra, não tinha como acontecer nada lá. O plano é tão perfeito que nós achamos que o nosso adversário vai vencer. Nós achamos que vai acontecer aquilo que o nosso adversário quer. Mas quando chegou pela manhã, quando chegou na madrugada, a Bíblia vai dizer que a Maria Madalena, a Bíblia vai dizer que as Marias estão chegando próximo ao sepulcro. Se coloque de pé. A Bíblia vai dizer que quando elas vão lá ver o que aconteceu, o que está acontecendo, vão lá chorar ao pé do sepulcro, vão lá render uma adoração. Por quê? Porque precisava os próximos capítulos acontecer da história. Mas o maravilhoso é que era para ter soldado, e os melhores, era para ter uma pedra naquele sepulcro com o corpo de Jesus lá dentro. Mas quando Maria chega, tem um homem de branco reluzente na porta do sepulcro, e ele tem a seguinte notícia para ela. Ele tem a seguinte notícia para ela: a terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá. Mas tinha tudo para dar certo. A morte onde está? Peraí. Segura mais um pouquinho. Mas para aí, não eram os melhores soldados, não era a melhor pedra, não tinha tudo para isso não acontecer. Mas toda a vontade do adversário não prevalece quando a vontade do Deus poderoso para as nossas vidas, quando Ele se levanta do trono, quando Ele tem a vontade, e a vontade dEle é soberana. Não tem inferno, não tem soldado, não tem pedra que pare aquilo que o nosso Pai quer para as nossas vidas. Vamos adorar. A terra estremeceu, nada vencerá seu grande amor. A morte ouve. Obrigado, Pai. O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou. Espírito Santo, para sempre, para sempre. Oh Pai, a tua igreja te adora. Obrigado, Jesus. A cruz está vazia, o túmulo está vazio. Tu vive em nossas vidas. Oh, continua tocando bem baixinho. Aleluia. Quem sabe quando você ouve a frase Jesus te ama, você banaliza essa frase, não entendendo o porquê que Ele te ama. Quem sabe quando alguém fala, e na minha adolescência, quando eu ouvia falar Jesus te ama, eu não entendia por quê. Por que Jesus me ama? Mas Ele se entregou por mim e por você. Ele se entregou por mim e por você. E não há nada de mais importante nessa terra a não ser o nome de Jesus, a não ser Ele em nossas vidas. Tem uma presença sobrenatural aqui essa noite. Eu quero chamar os intercessores aqui à frente. E eu quero convidar a você que está com o coração aquebrantado e quer mais dessa presença, e quer mais desse toque desse Jesus,
e quer mais deste toque, deste homem que passou essa trajetória toda no seu lugar. Você que quer mais dele, chega até aqui à frente, vem, vem. Tem uma porção especial para aqueles que querem se dobrar aos pés da cruz. Esta noite tem algo especial para aqueles que querem se render aos pés daquele que vive. Por quê? Porque Ele está vivo. Ele está vivo. Não perca a oportunidade de sentir essa presença. Não perca a oportunidade de ser tocado pelos céus. Assim como Maria está indo em direção àquele túmulo, render a adoração, e chega lá, tem um túmulo aberto, o túmulo está vazio. Assim hoje, se renda aos pés dele, porque ele está vivo, ele está neste lugar. Vamos adorar ao Senhor, vamos nos render, vamos nos render. Se renda, se renda. Se renda à presença dele. Se renda à presença dele. Vai, vai. Oh, seja grato. Ele se entregou no teu lugar. Cantamos aleluia. Oh, oh, aleluia. Oh, aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Pai está na casa. Cantamos aleluia. Não se distraia, se entregue. Não se distraia, se entregue. Ele está vivo. Aleluia. Cantamos. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Para sempre exaltar. Tem esse momento de rendição aos pés dele. Posso crer lá amanhã, porque Ele vive. Oh, Espírito Santo, Tu és real. Oh, Espírito Santo, Tu és real. Mas eu porque Ele vive, eu posso crer no ar. Porque Ele vive, devo amar, mas
Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Você pode adorar. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Tu és grande, Senhor, Tu és adorado sobre todo nome. É o meu Deus, sobre todo nome é o Seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande, sobre todo nome. Bem forte, adore. Sobre todo nome é o Seu. Tu és digno. Nós te adoramos, Pai. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande todos vão dizer. Abagajura, abacalarau. Oh, aleluia. Nesse espírito de adoração, eu quero perguntar aqui se tem alguém que não aceitou este Jesus que pregamos aqui esta noite. Se tem alguém ainda que está afastado, mas o Espírito Santo te lembrou do quanto Ele te ama, e você quer voltar para o caminho, ou quer aceitar esse Jesus como seu Salvador. Eu quero que você levante uma de suas mãos. Eu quero te conhecer, eu quero que você levante uma de suas mãos. Você que deseja aceitar este Jesus ou retornar ao caminho. Temos alguém, tem uma mão levantada lá. Oh, aleluia. Temos mais alguém. Tem outra mão levantada lá atrás. Aleluia. Oh, temos mais alguém que deseja aceitar esse Jesus ou retornar à casa do Pai. Eu quero convidar, se você puder vir aqui à frente. Eu quero convidar, se você puder, de vir aqui à frente. Você que aceitou a Jesus, você que retornou, se você quiser vir até aqui à frente. Aleluia. Oh glória, Pai. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele consegue vir até a frente, ele levantou a mão. Aleluia. Glória a Ti, Jesus. Pode continuar fazendo uma adoração bem baixinho. Aleluia. Não poderíamos encerrar essa noite em melhor. Almas se rendendo aos pés de Jesus. Não foi em vão. Obrigado, meu querido. Obrigado. Não foi em vão, não foi em vão. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão se reconciliando com esse Jesus. Estenda suas mãos para cá. Oh, Pai, te agradecemos pelos nossos irmãos, os teus filhos, Senhor, que tomaram essa decisão de estar aos teus pés, de tomar essa decisão de voltar para a casa do Pai, de reconhecer que a cruz, reconhecer que aquilo que Tu fez por nós ainda comove, ainda transforma, ainda confronta a nossa alma. Escreve o nome deles no livro da vida, Senhor, e que a partir desta noite, aquilo que o Senhor tem na vida deles
possa se realizar, que o teu Espírito Santo venha tomar posse da alma, do coração, dos pensamentos, e que eles possam viver na tua presença, que eles possam ter a paz de espírito, que eles possam, Senhor, te entender, compreender a tua palavra e viver aquilo que tu tem para a vida deles, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre. Entra na minha casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Aleluia. Faz um milagre. Você já sabe o que nós fizemos nesse momento. Meu amigo, meu irmão, nós aprendemos na palavra de Deus que toda vida que alguém se rende aos pés de Jesus, há uma festa no céu, quando um pecador se arrepende. Para nós entenderes que há uma festa no céu neste momento, e a igreja é o povo do céu, nós fizemos festa também. Então no 3, nós vamos dar a melhor e maior salva de palmas, glorificando a Deus, e isso é um sinal de alegria pelos nossos irmãos que estão retornando à casa do Pai. No 3, 1, 2, 3, aplauda bem forte. Deus abençoe. Deus abençoe. Essa casa é a sua casa. Glória, seja bem-vindo. Deus abençoe, meu amigo, meu irmão. Deus abençoe. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Maravilhoso é o Senhor. Eu passo a oportunidade para quem é de direito. Amém. Posso encerrar? Então tá bom. Irmãos, tem alguém aqui que não ganhou um presente de Páscoa sem ser a minha esposa? Já estou me desculpando aqui. Tem alguém que não ganhou? Nenhum. Eu também não ganhei. Irmão, então você não vai poder dizer que não ganhou, porque os pastores, a igreja preparou um presente especial para você. Então na saída ali, receba o presente com muito carinho. Eu louvo a Deus pela vida do grupo de louvor, mesa de som, mídia, todos os staff, aqueles que trabalharam para o reino de Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que aqui estão. Então terça-feira, homens, estaremos aqui às 19h30, e no próximo domingo também estaremos aqui para adorar a Deus. Vamos orar agora agradecendo a Deus. Vamos colocar sobre os pés. Você que quer passar na nossa cafeteria, já fazer o seu lanche, já ir jantado, você também pode passar lá e pegar o Em Minha para colocar na sua geladeira, para contribuir para o mercado solidário. Ajude os nossos projetos, para que as bênçãos do Senhor ainda mais sejam sobre as suas vidas. Vamos orar agradecendo. Jesus, te agradeço, Pai, obrigado por esta noite. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Alcançou a cada um dos teus filhos que aqui estão. A nossa semana está em tuas mãos. Que tudo aquilo que nós fizermos venha ser para o teu nome ser glorificado. Que os teus anjos venham acampar ao nosso redor, nos protegendo, cuidando de cada passo, ó Pai. A nossa vida, a vida da tua igreja está em tuas mãos. Faça assim com a sua mão. Que a graça, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todos sempre. Amém. Uma boa noite, um bom feriado, uma boa semana. Cumprimente essa pessoa bonita que está perto de você. Aleluia. Até a próxima reunião.